Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde. A gente comenta o que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. Hora de Saúde tem o patrocínio da Neurogênesis e do Shopping da Saúde. A Neurogênesis é a clínica que resolve todas as doenças a nível neurológico, neurocirurgia, neuroclínica, neurologia intervencionista, tudo. E o Shopping da Saúde vende tudo que a gente precisa em termos de saúde, desde cama hospitalar, maca, muleta, oxímetro, aparelho de pressão, tudo que os médicos e as pessoas precisam para curativo, para material das academias, tudo. E o nosso programa, eu gosto de falar todo domingo, tem uma audiência mundial enorme. E do Canadá, na Noruega, na Suécia, nos Estados Unidos, em Luanda, na África, em toda a Europa, e hoje ainda vai aumentar mais, porque com o meu convidado passou pelos Estados Unidos, pela Alemanha e pela Inglaterra, provavelmente nossos espectadores internacionais vão aumentar. E o nosso convidado de hoje, muito especial, é o professor doutor Eduardo José Melo dos Santos. O Eduardo Santos é professor titular da Universidade Federal do Pará, ele é o coordenador da pós-graduação em doenças infecciosas e parasitárias, e ele vai comentar que ele montou aqui em Belém o Laboratório de Imunogenética, no EMOPA, mas isso ele explica para a gente já. Eduardo, super obrigado por estar aqui, amigo. Eduardo, eu te convidei porque, de repente, voltou à tona um assunto que nunca deveria parar de a gente falar, que é transplante de órgãos, que é hoje um tratamento clássico. E nós sabemos que você que montou o laboratório do EMOPA, você que estruturou para que pudessem ocorrer transplantes na nossa região. Conta essa história para a gente, Eduardo, e obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, a lembrança do meu nome, né? Espero que possa contribuir nesse programa, né? Que tem uma audiência fantástica e tem contribuído bastante para a disseminação, né, do conhecimento entre pessoas leigas, que não são da área, pessoas da área. O transplante, né, basicamente é você substituir uma peça que não está funcionando por uma outra que funciona, né, com uma máquina. Tem uma série de problemas. Por exemplo, para ele funcionar, você precisa ter 3 elementos. Um é o hospital, que faz o transplante, que pega com os cirurgiões, né, e tudo mais, com a equipe de transplante. Mas antes disso, você precisa ter a captação, né, a localização de alguém que queira doar um órgão, que esteja do jeito certo, com a morte encefálica. Então, essa é a NCDO, né, que é o outro braço do transplante. E existe um terceiro braço, vamos chamar assim, que é o laboratório de imunogenética. Então, todo transplante, qualquer estado, funciona desse jeito. Então, o laboratório de imunogenética, ele vai fazer, basicamente, ver se a peça que vai ser doada é compatível com a máquina que precisa da peça. Uhum. Né? Que olha, ajusta como se fosse um parafuso, uma porca, e olha, será que vai dar aqui? Será que ele não vai rejeitar? Né? Será que ele vai aceitar? Então, é isso que o laboratório de imunogenética faz. Em 2000, né, ele começou a ser montado lá no EMOPA, né, foi uma iniciativa fantástica do presidente do EMOPA na época, né, o Dr. Saraiva, e ele, então, me convidou para ajudar, já que eu tinha chegado do meu doutorado, estudando a parte de imunogenética. E aí, então, eu aceitei, fiz uma série de treinamentos, né, no INCA, etc., treinei as pessoas, e em 5 anos, então, gerenciei um pouco, né, e treinei a corpo técnico,
de lá, e aí o laboratório, então, funcionou muito bem, a gente começou, então, a andar com a fila de transplante de rins, né, que estava grande, pessoas precisando, né, também fazia compatibilidade para transplante de medula, porque o rim geralmente é do doador morto, né, da pessoa que morre, que doa para o vivo, ou você, como tem 2 órgãos, você pode doar um intervivos, né, e medula óssea também pode, é uma doação intervivos também. Então, você tem vários tipos de transplante, vários tipos de modalidade, várias características, e a gente, então, tem vários testes diferentes que o laboratório tem que fazer para poder dizer, olha, não, esse a gente pode fazer o transplante porque ele vai ser um sucesso, né? Vai ficar bastante tempo no indivíduo, né? Então, a gente precisa, basicamente isso que eu fiz, treinamento, compra aqui material, faz isso, faz aquilo, tudo isso, é claro, com o apoio do EMOPA, né, do presidente do EMOPA na época, que foi, assim, tinha uma visão fantástica e ajudou bastante nesse momento de estruturação. Puxa, você primeiro chamou a atenção para um detalhe que ninguém sabia, né? A maioria do povo acha que é só ter o doador, o hospital, o cirurgião e a equipe. Ninguém imagina a história só fica imaginando que rejeição é uma coisa que você vai dar remédio. Ninguém imagina o trabalho prévio, a estrutura prévia que tem que ter um laboratório de imunogenética para determinar se existe compatibilidade ou não. Mas um dos maiores problemas para quando existe o programa do transplante, é você saber se aquele doador vai poder doar para aquele receptor. Então, e às vezes ocorre que até em família isso é difícil, né? Quando existe transplante de medula, que todo mundo acha, não, o irmão doa, o pai doa, a mãe doa, e às vezes até aí tem um certo grau de dificuldade. Isso é real? A medula é um caso específico, porque geralmente, se você recebe um rim, o seu corpo, o seu sistema imune rejeita aquele rim se ele for muito diferente, se der um problema de rejeição. No caso da medula óssea, ao contrário, a medula, que é um enxerto que você recebe, ela é imunocompetente, ela que é responsável, a nossa medula que é responsável pelo sistema imune. Então, é o enxerto que rejeita o hospedeiro. Entendeu? É como se o rim que você recebeu rejeitasse, né? Então, isso é um problema sério. Então, para a medula, você precisa de uma compatibilidade muito alta. Para rim, por exemplo, você pode até transplantar um rim que não seja compatível, mas, em média, um rim que não é compatível, ele vai durar no indivíduo em torno de 7 anos e meio, talvez um pouco mais com as drogas novas, imunossupressoras. Mas, por exemplo, um rim que é completamente compatível, que você recebeu do seu irmão, ele pode durar 24 anos, 25, você nunca mais precisar voltar para a fila de transplante. Então, é possível transplantar coisas diferentes? Você dá imunossupressores, mas o tempo que a pessoa demora para precisar de novo, porque vai ter o processo de rejeição lento, né, fica menor, né, se ele não for muito parecido. Então, essa semelhança é que a gente investiga, faz os testes de compatibilidade, e claro que não é o único teste, você não pode ter doenças infecciosas, você não pode doar um órgão, e tem uma série de condições que você precisa atingir, tomar muito cuidado para ter um transplante bem sucedido, né? O grupo sanguíneo, quem não sabe, tem que ser igual, tem que ser compatível, porque senão dá rejeição hiperaguda, né? Você está costurando lá o rim, e quando vê, já começa a ver a necrose, a rejeição, em 1 hora, 2 horas, antes de fechar o transplante, já tem a hiperaguda, se você tiver uma incompatibilidade de um grupo sanguíneo ABO. É parecido com doação, que é também um transplante, né? Então, é muito importante você ter, é muito complexo, né? A CNCDO faz um trabalho fantástico, né? De que ela notifica, onde você notifica, faz a captação, faz a doação, distribui o órgão para Belém, se não der para Belém, vai para outra cidade, outro estado, né? Então, você tem toda essa estrutura montada, que no Brasil é muito boa, né? O Brasil sempre foi um exemplo em termos de transplante para o mundo todo. Por exemplo, o Banco de Doadores de Medula Óssea, ele foi criado por um pesquisador inicialmente particular, do Dr. José Roberto Tavares, que eu tive a oportunidade de conhecer antes dele falecer, e da esposa dele, né? Então, lá no INCA, e depois isso foi encampado pelo governo. Né? DOME, né, que a gente conhece, que é doação de medula óssea, que você se inscreve e tal, ele foi criado por um pesquisador que idealizou isso na década de 80, 90, e conseguiu
fazer um trabalho fantástico. Hoje atende milhares de pessoas que recebem medula, né, e são salvas por causa disso. Só para chamar a atenção, para quem não sabe, o INCA é o Instituto Nacional do Câncer. Do Câncer. Do Rio de Janeiro. Isso. Do Rio de Janeiro. Que é que ele tem também de pesquisa elevada. Né? Exato. Eu sei porque há muitos anos atrás eu era o representante do FUNCOR, que faz as campanhas para doença cardíaca, e tudo começou no INCA, e na primeira reunião o pessoal não sabia o que era o INCA. Né? O que é o INCA? É o Instituto Nacional do Câncer, uma das nossas maiores instituições. Agora, me fala uma coisa, de curiosidade humana. O indivíduo transplantado de qualquer órgão, de todos, de córnea, ele tem que usar imunossupressor sempre? Depende muito do órgão. Quanto mais vascularizado, maior a intensidade da rejeição. Mas, por exemplo, é um tecido que não é muito vascularizado. Então, a rejeição é um pouco menor do que, por exemplo, se você pensar num coração, numa medula óssea. A medula óssea é grave a situação de rejeição que ela tem. Você não pode depois, se o rim rejeita, você vai lá e tira o rim que necrosou e tudo bem. Mas se você doa a medula e ela começa a rejeição, é muito difícil, né? A doença do enxerto contra hospedeiro, que a gente chama assim, é um ataque total ao seu corpo que é feito pelo enxerto que você recebeu. Então, varia muito de órgão para órgão. Alguns você precisa tomar esquemas imunossupressores muito bons, fortes, né, por a vida toda. Outros você pode ter uma vida sem tomar uma quantidade muito grande deles, né, porque isso afeta também, né, no supressor você pode ter infecções, né, você bota corticoide, bota outras drogas imunossupressoras, né, então, varia muito. Né. Tá. E outra pergunta também de curiosidade. O indivíduo transplanta um órgão como o coração, que é muito vascularizado, e ele teria que sempre andar de máscara na rua para evitar processo infeccioso grave, já que ele é mais suscetível, ou não? A rejeição ela não depende também só disso, ela depende, por exemplo, do tempo de isquemia fria, ou seja, você tem que tirar o órgão da pessoa e dar para o doador. Né? Um esteja do lado do outro na hora da sala da cirurgia. E quando você tem uma sequência de órgãos que você tira. Tem os órgãos que você tem, o coração é o chave, está batendo, né? Tá vascularizando. Então você começa a tirar os órgãos de antes, você tira o rim, vai tirando algum pâncreas e tal, vai tirando os órgãos. Depois você tira o coração. Aí depois os menos vascularizados, vai tirar pele, osso, córnea, né, e tal. Então você tem uma sequenciazinha ali de coisa. Então, por exemplo, ele não pode ficar 4 horas, você não pode pegar o coração, como a gente vê em filme, né, até de comédia, o cara bota no isopor o coração e sai correndo para os Estados Unidos inteiro, eu já vi um filme assim. Isso é inviável, né, não existe. Então você tem preferência, se o órgão fica muito tempo com o que a gente chama de isquemia fria, né, sem irrigação, né, gelado e tal, para tentar se preservar, ele pode, a rejeição aumenta cada vez mais. Eduardo, o assunto veio à tona por causa do transplante do porco para o ser humano na semana passada. E o nosso primeiro tempo acabou. Assim que começar o segundo tempo, tu vai explicar isso para a gente. Já. Pessoal, a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.
A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa maravilhosa e de informação com o doutor Eduardo Santos, professor, doutor Eduardo Santos, tá? Da Universidade Federal do Pará, e que foi quem estruturou o lado do Laboratório de Imunologia para que ocorressem os transplantes na nossa região desde o ano 2000. Essa história tem 22 anos já. Eduardo, o assunto no mundo é o transplante do coração do porco para o ser humano. Já há algum tempo eles tentam transplantar, pelo menos estão estudando entre animais ou entre um animal para o ser humano. Tem a história de um babuíno para uma criança que houve uma rejeição do tipo agudo e por muito tempo foi pensado nos macacos para transplantar para o ser humano e nos chimpanzés, tudo isso. E hoje veio essa notícia do transplante lá, que até agora está dando certo, e a gente está torcendo para continuar dando certo. Explica a complexidade disso para a gente. O sistema imune, eu acho que é uma das coisas mais complexas que a gente tem. Ele tem que defender a gente de tudo, né? Do mundo, vamos dizer assim. Porque tem bilhões de bactérias diferentes, bilhões de fungos, de vírus, então ele tem que defender a gente de qualquer jeito, né? A gente está sempre em ataque constante. E isso é importante. Um aspecto que o sistema imune faz é assim, ele sabe o que é próprio, o que é dele. Ele, desde criancinha, o nosso imune é educado a reconhecer quais são as nossas células, e ele fica 24 horas por dia, as células imunes ficam monitorando, policiando, para saber se alguma coisa, se alguma célula que ficou maluca, como uma célula cancerígena, ou se tem uma infecção, então ele vai lá e resolve o problema. Mas como ele faz? Ele sabe o que é próprio, e tudo que é estranho, ele ataca. Tipo, eu te conheci, fui apresentado a você, então agora nós não somos mais estranhos. Né? Então, isso que o sistema imune faz. Né? Ele sabe o que é nosso, e tudo que ele não foi apresentado é diferente, e ele ataca. Então, uma pessoa pode ter células diferentes, com ligeira diferença. Nós somos diferentes fisionomicamente, né? Então, a gente tem proteínas, tem estruturas, são distintas, né? Às vezes, uma nuance é pequena, uma diferença pequena, e é suficiente para você ter uma rejeição, tá certo? Para o imuno já reconhecer o que é a rejeição. Ele diz, epa, isso aqui eu não aprendi que isso é meu parente, que isso faz parte desse corpo. Então, eu vou atacar. Então, é isso que ele faz. O sistema imune é um sistema de ataque. A nossa sorte é que ele não nos ataca. Quando ataca, é uma doença autoimune, né, alguma coisa assim que pode acontecer também. Então, é isso que ele faz. Então, se a gente faz isso com um transplante de uma pessoa, que é da mesma espécie, imagina de uma espécie diferente. Né? Então, a rejeição é muito mais ativa. E há muito tempo que ele já tem tentado fazer, por engenharia genética, identificar os principais genes, as principais coisas que dão rejeição e desligar. E mais recentemente, na verdade, desde a década de 90, né, e mais agora, a partir de 2010, por aí assim, eles identificaram pequenas moléculas de RNA que são capazes de desligar genes. São os RNAs de interferência, os silenciadores. Então, eles estão usando, agora eles não precisam mais ir lá, tirar o gene, fazer uma célula nova e tal. Não, agora eles vão lá e jogam essa molécula e desativam os genes que eles querem. E aí, eles suprimem muito a possibilidade de rejeição, que é uma das coisas que por exemplo, que é assim que eles estão trabalhando com transplante de animais. Só que é extremamente complexo, porque você tem que mexer em toda a maquinaria, né,
daquele órgão e continuar com aquilo desligado, não pode, aquilo dá para sempre, né? Então, o que está ali pode mexer nos nossos genes também, então é um balanço ali, andar em cima do gelo fino, assim, uma coisa muito difícil de ser feita. O porco tem várias similaridades com a gente, né? Não é a primeira vez que o porco é usado, né? Você até uma vez comentou comigo, né, que eles usam válvulas do coração que são divinos, né? Também, por exemplo, a insulina, as primeiras insulinas que a gente usou eram de porco, né? Você tira, porque a do porco, a humana do porco é igualzinha, o último aminoácido da proteína, a última pontinha é que é diferente, aí eles vão lá, fazem uma reação química, trocam, e aí a insulina é mais rejeitada pelo sistema imune, por assim dizer, quando a gente tomava a insulina. Então, o porco é um bom candidato, mas precisa, é um processo muito complexo, de você mexer no funcionamento, né, dos genes e tudo, para poder fazer o órgão parecer e ser mais bem aceito por nós, né? A Babyface, que foi em 84, foi o primeiro coração, né, de babuíno transplantado pela criança, viveu 15 dias, né? Então, eu lembro disso, né, que foi na época eu criava cachorro e nasceu um cachorro a cachorra teve 50 filhotes, 10 filhotinhos, e um era menorzinho e tal, todo doentinho, na época da Babyface. Eu chamei o cachorrinho de Babyface, segurei ele, ficou uns 20 dias ali com incubador e tal, com dói no jornal, né, falando da Babyface, e eu tentando salvar o cachorrinho e não deu certo, né? Então eu lembro muito bem, eu adolescente lá, primeiro contato meu com o transplante foi a Babyface, eu tentando salvar um cachorrinho que tinha nascido lá da minha... Certo. Me fala uma coisa, Eduardo, fizeste um comentário agora, tá? Dessa complexidade de 84. De 84 para cá, nós estamos vivendo um momento fantástico em termos de evolução da ciência e da tecnologia. De 84 para cá, nesta área, o salto foi muito grande? Para vocês terem uma noção, na década de 80, a cada 6 meses, isso na década de 80, o conhecimento sobre genética duplicava a quantidade do que se sabia sobre genética. Isso na década de 80. Agora, então, se fosse colocar em termos exponenciais, o conhecimento a cada ano é uma coisa assim gigantesca que aumenta. São saltos enormes que a gente consegue dar. Puxa vida! Eu lembro que uma vez eu tive uma aula na época da pós-graduação que o professor falou que o conhecimento duplicava dos anos 70 para cá a cada 4 anos. E agora tu está falando que duplica a cada 6 meses. Isso na genética. Na genética, né? Uhum. Então, nas outras áreas pode ser mais rápido, mais lento. Certo. É uma coisa assim fantástica mesmo. Fantástica. Agora me fala uma coisa, Eduardo. A gente ainda tem um tempinho pequeno, mas eu queria que tu falasse. Nós vamos começar aqui em Belém, em breve, transplantes de fígado. A imunogeneticidade disso é muito complexa também? O fígado é um órgão extremamente complexo, né? Ele é um órgão que ele produz muitas proteínas, ele produz muita coisa, né? Então, ele detoxifica ele metaboliza drogas, então ele é extremamente irrigado, tem um sistema próprio tem vários tipos de transplante de fígado, você pode juntar o órgão inteiro, um pedaço dele, células, né? Pequenas grupos de células ali, então é um órgão muito complexo, né? Mas eu acho que a gente já, nesses anos todos, adquiriu bastante maturidade aqui em Belém, né? O laboratório já tem muitos anos, lá no Hemopo, e eu acho que os cirurgiões, né? Todos os grupos, os 3 grupos estão, sem CDO, tem uma atuação muito boa, né? Fantástica na captação, né? Você tem que morrer do jeito certo, eu sempre digo assim, infelizmente, né? Tem que ter aquela morte encefálica, né? Sem nenhuma infecção, sem não sei o quê. Eu queria ser doador de órgão, me disseram que eu não podia, porque se você tivesse morado em algum país que teve aquela doença da vaca louca, por mais do que 6 meses, você não podia doar. E eu morei na Alemanha na época da vaca louca, então não podia ser doador de órgão. Né? Agora eu vou reavaliar, ver se eu consigo de novo doar. Então, é muito, muito complexo isso, para você achar doador, para você achar o paciente certo, para você fazer. Então, é complexo, mas eu estou otimista, eu acho que a gente vai, sim, tem muita experiência e o Pará pode realmente fazer uma coisa muito boa. A Santa Casa está se estruturando para isso, né? Desde a época, eu dava aula antigamente, agora a disciplina que eu trabalho mudou para o Barro Barreto,
mas na Santa Casa, lá no início, no final dos anos 80, já tinha um grupo do fígado preocupado e pensando em transplante. Ó. O grupo do fígado é muito bom. Tem mais de 30 anos. Conheço. Muito bom. Tive um trabalho de colaboração com eles, um grupo fantástico. Tem muita experiência, que eu falo, experiência que pode já começar a dar um salto. Um salto bem grande disso. Exato. Fantástico. Eduardo, nós ainda temos 2 minutos, então eu queria que tu fizesse um comentário geral sobre isso de transplante, imunogeneticidade, e no final tu pode dedicar o programa, tá? A gente sempre dedica o programa e fica a teu critério. A imunogenética, ela é importante, ela é essencial, é a verificação de se... então, tudo tem que ser feito por ela. A genética cada vez mais está dominando, né? Está entrando na maioria das áreas. E hoje, assim, mais do que nunca a gente fala genética, variante de vírus, de Covid, de tudo, né? Então, a genética está em tudo. E eu acho que a gente fala em genética, a gente sempre tem que falar em 2 pessoas, é o Mendel e o Darwin, né? Os dois viveram tempo. Se tivesse o WhatsApp, eles tinham se conhecido, ia ser fantástico. Não se conheceram, né? Mas eu acho que seriam as pessoas que eu mais imaginaria, porque o Darwin explicou como essas variantes aparecem. Até hoje, o que ele pensou, a gente aplica na Covid, por exemplo, né? E o mais do que nunca, né? Sempre certo, em 8 anos, descobriu o que a gente não tinha descoberto em séculos, né? Então, só contando ervilha, né? Então, a genialidade dele, né? Então, são os 2 que eu sempre penso quando a gente trabalha com genética. São os meus gurus, né? Os meus fantástico, fantástico esse comentário, fantástico mesmo. Ao Mendel e ao Darwin. Puxa, fantástico isso aí. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou mesmo. O Eduardo é um desses convidados que sempre vai estar aqui para explicar essas coisas de evolução fantástica do mundo atual. Então, até domingo que vem, um ano, estamos em janeiro, no início do ano, um ano com muita saúde, iluminado, que a gente saia dessas crises todas de doenças do mundo atual, que a gente saia da pandemia e que a vida volte ao normal. Um ano iluminado para todos. Eduardo, super obrigado, amigo, super obrigado. Imagina, eu que agradeço, é um prazer. Você vai ganhar uma cadeira cativa no programa. Um abraço. Só para te dar, talvez, não sei se te interessa para ti, lá no nosso programa, em 2019, a gente abriu uma linha de pesquisa em ameaça biológica para pandemias, e isso em outubro de 2019. Uhum. E em dezembro apareceu a Covid. Né? Então, se eu tivesse jogado na loto, eu tinha... Mas voltaremos em breve para tratar disso, tá? De novo. Aí dá para discutir, muito bacana isso, né? A gente tinha um grupo, um gabinete de crise muito bom, que a BIM tinha montado, então tem muita coisa para se falar de como combater pandemias, é uma coisa é um tema muito bacana, né? Em breve. Nada específico só para Covid, uma coisa mais geral, assim, Perfeito. Legal. Perfeito. Obrigado, Eduardo, obrigado mesmo. Pessoal, até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.